Olá a todos. Bom, nessa próxima aula então de campo elétrico, a gente vai ver as consequências um pouquinho do que vai acontecer, né? Porque a aula passada nós vimos que uma única partícula, ela gerava um campo elétrico ao redor de si. Fizemos analogia com o cheiro, né, que se espalhava por todo o universo, mas a gente sabe que essas partículas não vivem sozinhas por aí. Elas vivem em conjunto com outras partículas. Então, dificilmente você vai encontrar na natureza alguma partícula que produza um único campo elétrico naquela região. A região vai estar sempre recheada de partículas que vão mesclar N campos elétricos. E a aula de hoje a gente vai discutir sobre isso. Como que a gente estuda e como que a gente tenta encontrar uma dinâmica em cima desse processo com muitas cargas gerando um único campo elétrico naquela região. E aí, vamos dar início aqui. Bom, campo elétrico de várias cargas. A gente viu aula passada também que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, consequentemente, para fazer a análise matemática disso, vamos ter que utilizar a ferramenta vetorial para dar esse respaldo para a gente. E aí vamos usar um exemplo aqui. Eu tenho uma região do espaço que ela tem três partículas. Então eu tenho Q1, que é positiva, tenho Q2, que é negativa, e tenho Q3, que também é positiva. E tenho o meu bom e velho ponto P, que vai fazer o acúmulo do campo elétrico gerado por essas partículas. As coisas não mudam tanto assim. Cada partícula, que nem Q1, se só existisse Q1 nessa região, ela continua gerando um campo elétrico exatamente como nós vimos na aula passada. Como é uma carga positiva, então sempre um campo de afastamento. Lá no ponto P, o campo elétrico gerado pela carga Q1 é de afastamento, então passa sempre numa direção que sai radial à carga, e eu tenho aqui a representação vetorial que eu coloco como sendo E1. Só que agora eu tenho mais cargas. E mais uma coisa, não muda também o jeito como eu calculava esse campo elétrico. Então, para calcular o campo elétrico apenas dessa carga, eu continuo usando a formulinha de Q0 vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Com os dados da carga 1, distância da carga 1, você calcula qual o valor do campo elétrico gerado pela carga 1. Só que agora eu tenho mais cargas, então eu vou ter uma carga 2. E a carga 2 é negativa. Carga negativa, campo de aproximação. Então, lá no ponto P, onde você representou o campo 1, você também tem que fazer a representação do campo 2. Só que como é uma carga negativa, então é um campo de aproximação, que aponta em direção à carga. E aí eu faço a representação vetorial dele. Quero calcular esse valor numérico de E2. Mesma formulinha. K0 vezes o valor da carga 2 em módulo dividido pela distância do ponto P até a carga 2. E aí você vai ter um valor de campo elétrico que é o E2. E a carga 3 é positiva, campo de afastamento, então lá no ponto P, vetor campo elétrico saindo, está aqui representado, o E3, e aí são os três vetores gerados por cada uma das cargas Q1, Q2 e Q3. Então o primeiro passo é você calcular separado quanto que cada uma gerou. Quanto que é o campo 1, quanto que é o campo 2, quanto que é o campo 3. E aí agora a gente faz uma soma vetorial desse processo. Então está aqui a representação matemática, onde o campo elétrico resultante no ponto P é a soma do vetor campo elétrico 1 mais o vetor campo elétrico 2 mais o vetor campo elétrico 3. O problema de ser uma grandeza vetorial é que não basta apenas somar os valores numéricos que a gente encontrou, porque o vetor tem, além do módulo, direção e sentido. E eu tenho que levar em conta esse ângulo que eles formam. Se elas sempre vetores na mesma direção e sentido, eu bastava somar. Mesma direção, sentidos opostos, eu subtraía prevalecendo o sentido do maior. Se formava um ângulo de 90 graus entre eles, eu fazia Pitágoras para achar o resultante entre eles. E para qualquer outro ângulo formado que não é 0 graus, que não é 180 e que não é 90 graus, 0, mesma direção, 180, direções opostas, e 90 graus, Pitágoras.
Então, para qualquer outro ângulo que compõe até 360 graus, eu tenho que utilizar sempre a lei dos cossenos, que é quem vai me dar o respaldo para a gente conseguir fazer, chegar nessa informação final. E como que era a lei dos cossenos? Vamos relembrar aqui então. Próximo slide. Bom, então aqui eu tenho o ponto P, que está carregado com um vetor, está aqui o outro vetor, e eu tenho a soma deles, que é o vetor resultante. Então, para achar esse vetor resultante, eu uso a lei dos cossenos, que diz que o vetor resultante ao quadrado, que é o que você vai colocar aqui, é igual ao valor desse vetor ao quadrado, mais o valor desse vetor E2 ao quadrado, mais duas vezes o valor do campo 1 vezes o campo 2 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Lembrando, para calcular cada um desses valores de E1 e E2, tem que usar a formulinha de campo elétrico. Então você calcula separado primeiro quanto vale cada um deles. Achou esse valor numérico? Joga aí na lei dos cossenos, nessa formulinha. Vou abrir um parênteses aqui, que a lei dos cossenos em matemática tem uma diferença para vocês não se confundirem depois. Quando eu aplico a lei dos cossenos em triângulos, o que acontece? Eu tenho aqui o meu ângulo alfa, exatamente desse lado, e eu digo que o cateto oposto a ele, que vai ser o Czinho, eu elevo ele ao quadrado, como está colocado aqui, ó, Czinho ao quadrado, vai ser igual, que é o oposto ao ângulo que eu estou desvendando. É igual a o outro lado, Azinho, ao quadrado, que é o valor desse cateto, mais o valor desse outro cateto, que é a base, Bzinho ao quadrado, só que em matemática eu coloco o sinal de menos, duas vezes o cateto A vezes o cateto B, multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa que está aqui. Por que em matemática, para o triângulo, eu uso menos? Por que em física, a lei dos cossenos, eu vou usar mais? A diferença é essa. Em matemática, você está vendo um triângulo fechado para formar a lei dos cossenos. E ele é o correto. Em física, não está formando um triângulo. Em física, estão os dois vetores posicionados no mesmo ponto. Isso não é um triângulo. Isso é só, não é nenhuma figura geométrica, porque não tem um fechamento. E aí, a resposta está exatamente no meio deles. Olha só, eu tenho isso e eu tenho essa continuação. Estou mostrando aqui, ó, isso, e aqui como sendo a minha resposta. Pela regra do paralelograma, eu posso pegar um desses vetores, colocar aqui, lembra do rabinho cabecinha, e eu formo um triângulo aqui. Só que para achar esse vetor resultante, que está em azul, o ângulo oposto a ele é esse, e que não é o mesmo ângulo formado inicialmente pelos dois vetores que eu estou chamando de θ. Aqui é um outro ângulo. Então, quando eu formo o triângulo, se eu for calcular a lei dos cossenos com o triângulo formado aqui para achar esse, eu tenho que descobrir qual que é esse ângulo. Aí eu uso a de baixo, menos. Mas em física, como eu não estou formando o triângulo e eu só sei qual é o ângulo entre os dois vetores, e não de um triângulo formado, então eu posso aplicar uma releitura da lei dos cossenos, só que lembrando de corrigir o sinal. Ao invés de menos, coloca mais. E aí facilita o teu trabalho, porque você não vai precisar calcular ou desvendar qual é esse ângulo e formar um triângulo, basta pegar direto o ângulo que já está sendo fornecido para você, que é sempre entre os dois vetores, que você quer fazer a soma, e já joga na fórmula, certo? E só coloca o sinal de mais, que matematicamente ele corrige e te dá a resposta correta. Então, é assim que a gente vai fazer os cálculos. Bom, qual que é a próxima informação que eu vou passar para vocês? Eu tenho aqui também chamada as linhas de força. Como que elas se configuram? Vamos para a tela grande. Bom, linhas de força. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer duas situações para vocês. Uma utilizando cargas iguais e depois outra utilizando cargas diferentes. Então, começando aqui com cargas iguais. Depois aqui eu coloco cargas diferentes.
botar mais para cá. Bom, quando as cargas são iguais, lembra que toda carga gera um campo elétrico ao redor dela. E ela também vai produzir as chamadas linhas de força, que são as linhas que saem exatamente da carga. Como essa carga que eu estou colocando como iguais, as duas são positivas, então lembra, carga positiva, campo de afastamento. Então, linhas de força saindo dela. E aí essa carga, ela tem infinitas informações de linhas de campo. Então eu vou desenhar cada uma delas aqui. Então, como é positiva, tem linha de campo saindo, vai ter linha de campo saindo, vai ter para cá, certo? Em todas as direções. Aqui também vai sair. E na região intermediária vai acontecer algo entre elas. Eu tenho uma regra que diz que linhas de campo jamais se cruzam, jamais elas se mesclam. Simplesmente é como água e óleo, não se mistura. Então, as linhas de força que essa carga produzir não vai interagir com essa. Então, o que acontece? Dá um choque de repulsão. Então, vai ter uma linha que ela vai produzir que viria para cá, que não vai vir mais retinho. Ela vai começar a fazer uma curva. Mesma coisa acontece aqui para baixo. E essa que também estava produzindo para cá, também gera exatamente essa configuração. Bom, as linhas de força, ela é só uma representação para eu tentar entender o que está acontecendo na região com o campo elétrico. É como se ela fosse uma facilitação para eu fazer aquela soma vetorial com as leis do cosseno, só que sem fazer cálculo nenhum. É como se eu fizesse um rascunho para saber para onde aponta o vetor campo elétrico resultante, sem fazer nenhuma conta e de um jeito mais rápido, só que, claro, é qualitativo. Eu não tenho o valor desse campo elétrico. Eu vou saber só para onde aponta o campo elétrico resultante entre as duas partículas. Para descobrir isso, continua seguindo a linha que o vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo. Então, vamos colocar aqui. Lembra que é sempre em relação a um ponto. Então, nesse ponto aqui, só existe atuação dessa carga praticamente. Então, vai seguir uma linha de campo. Eu vou dizer que o vetor campo elétrico resultante aponta exatamente seguindo as orientações naquela direção e sentido. Ah, essa aqui não influencia? Muito pouco, porque esse ponto está mais perto dela. Então, ela vai mandar predominantemente no valor daquele campo elétrico. Vou colocar mais aqui. O que acontece? Ela se orienta com as linhas de campo. Então, vai ter alguma coisa apontando para cá. E aí eu posso representar exatamente nas linhas de campo também. Então, por exemplo, se eu colocar exatamente aqui nesse pontinho, a linha de campo resultante não é nem para cima nem para baixo, porque ela é exatamente no meio. Então, o vetor campo elétrico aqui aponta para cá. Então, aqui campo elétrico, aqui campo elétrico. Ah, mas e dessa partícula? Também. Como as linhas de campo saem, então também nesse ponto vai ter um campo elétrico apontando nessa direção e sentido. Se eu pegar um ponto mais aqui assim, ó, na curvinha, então o vetor campo elétrico somado das duas cargas, ele é curvado, porque ele já começa uma interferência das duas. Então, está aqui o vetor campo elétrico. Tá? Vou pegar, sei lá, mais aqui assim, é mais curvadinho ainda, porque ele sai pela tangente. Então, sempre saindo pela tangente até chegar aqui, você tem um campo elétrico resultante das duas cargas apontando para cima. O que vai acontecer? Como esses vetores, cada um está apontando numa direção e sentido, é claro que se essas duas cargas forem iguais, tiverem o mesmo valor numérico de carga, a meia distância entre elas, eu vou ter uma região, olha só, onde eu não tenho linha de campo. E aí, consequentemente, eu não tenho campo elétrico. É uma região que é um buraco. Porque exatamente os dois vetores vão se anular aqui no centro. E aí eu tenho um buraco sem campo elétrico, que vai acontecer quando eu tenho cargas iguais. Aí se eu tivesse colocado cargas negativas, o desenho é o mesmo. A diferença é que, ao invés das setas saírem, as setas vão entrar. Mas a configuração ela é praticamente igual. Você faz esses desenhos dando choque, só que aí vai estar entrando, né, cada um na carga. Vai ter os vetores apontando sempre agora em direção às linhas de campo. E a regra é essa.
E mudando de assunto, e quando as cargas forem distintas? Então, vamos pegar uma carga que seja positiva e uma carga que seja negativa. Continua valendo a regrinha. Cargas positivas, campo de afastamento. Então, ela vai produzir sempre linhas de campo saindo dela. E cargas negativas, linhas de campo de aproximação, que vão entrar nela. E aí, na região intermediária entre elas, eu não tenho mais um choque como eu tinha aqui de campos iguais. Simplesmente eu tenho naturezas distintas, onde um campo ele é para fora, ele é produzido, e aqui é uma região onde um campo quer entrar. Então, as linhas de campo produzidas pela carga positiva, elas vão em direção às negativas. E aí eu digo que a regra vai ser cargas positivas é onde as linhas de campo nascem, porque aqui elas são formadas, geradas, e na carga negativa é onde elas morrem, porque ali elas vão terminar. Então, eu sempre vou ter essa configuração. Claro que, predominantemente, as linhas de campo vão nascer nessa positiva e morrer nessa negativa, mas não é o único, porque essa linha de campo ela vai produzir linhas que vão para alguma outra carga negativa que está numa região. Claro que a maior parte vem para essa que está mais perto, mas ela não é exclusiva. Então, por isso que eu não vou desenhar tudo, porque essas aqui eu vou dar a entender que elas estão indo para uma outra carga negativa que elas vão encontrar no universo. E a mesma coisa acontece com essa carga negativa. Haverá linhas de campo que vão chegar nela de uma outra carga positiva que não é essa, tá? Porque não existe essa coisa totalitária. Então, claro, a maioria é de quem está perto, mas haverá algumas que vão se espalhar por aí. E aí, como fica o vetor campo elétrico resultante já somado dessas duas informações? Quem está mais perto da positiva só sente o campo positivo. Então, o vetor campo elétrico acompanha as linhas de campo, vai estar saindo. Quem estiver perto da carga negativa só sente a carga negativa. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um vetor campo elétrico que vai estar entrando ou apontando em direção a essa carga. A partir daqui, o meu vetor campo elétrico ele já é uma mistura dos dois campos. Então, se eu colocar exatamente nesse ponto central, ele vai acompanhar a linha de campo. Diferente da situação anterior, que eu tinha um ponto zero, aqui eu não tenho um ponto zero, porque aqui eu sempre tenho linhas de campo preenchendo toda essa região. Então aqui o campo dessa que aponta para cá vai se somar com o campo dessa que aponta entrando. Então são dois vetores na mesma direção e sentido, que vai somar um com o outro. Então aqui é uma região até que o campo elétrico fica mais intenso, porque soma com as duas. E, novamente, vou fazer aqui mais curvadinho. Tudo bem, aqui o campo elétrico sai pela tangente, ele é mais para baixo. Aqui eu vou fazer apontando aqui, ó. Então, o campo elétrico segue as linhas de campo, apontando um pouquinho mais para cima. E assim por diante. Essa, então, vai ser a regra para fazer as linhas de campo. O vetor campo elétrico resultante, tá? Como eu disse, de um esquema bem rascunho, tá? Para a gente ter uma noção para onde aponta. E se quiser calcular, tem que usar as leis dos cossenos, que aí tem que ver o ângulo direitinho formado por cada uma das cargas. Tá? E depois do exemplo a gente vai resolver um numericamente, para vocês verem como é, mas a ideia fica assim. Bom, voltando aqui para os slides. Para encerrar essa aula, eu preciso comentar mais 3 regrinhas que nós temos, né, de informações importantes, então, sobre campo elétrico. Então, a primeira é essa que eu já comentei aqui, que as linhas de força elas sempre nascem nas cargas positivas e elas morrem na carga negativa. O positivo, a carga positiva produz e a carga negativa absorve as linhas de campo. Essa é a natureza do campo elétrico, onde um gera e o outro retém. Segunda informação importante, o chamado poder das pontas, que é a concentração das cargas. Quando você tem um objeto, a gente aprendeu que eu poderia carregá-lo eletricamente. Quando a gente estudava, a gente via sempre esferas, bolinhas, que fazia a divisão das cargas de maneira uniforme. Mas, quando um corpo tem pontas, ele simplesmente vai acumular mais as cargas elétricas na região pontuda. Então, é uma coisa que as cargas tendem a gostarem mais, se concentrar
nas pontas dos objetos, por isso é o chamado poder das pontas. E então, se você carregou esse objeto, você vai encontrar cargas muito mais nas extremidades dele do que no corpo que compõe ele aqui na sua maior parte da estrutura. E graças a isso, a gente tem alguns aparatos tecnológicos, como por exemplo o para-raios, que é um objeto pontudo que faz a concentração de carga nas pontas e otimiza a queda dos raios para que não atinja outros objetos ao redor dele. Então ele é um sistema de proteção, onde os raios sempre vão se concentrar na ponta, por isso que ele é pontiagudo, para concentrar mais as cargas que vêm do planeta Terra, porque ele está aterrado, e isso gera uma atração com as cargas que estão nas nuvens e faz a descarga elétrica de maneira segura. Lembrando que a área de proteção de um para-raio é sempre o tamanho que ele tem. Então, se ele tem uma altura, sei lá, de 10 metros, você está protegido no diâmetro de 10 metros. Qualquer 10 metros que tiver aqui dentro dessa esfera, você está protegido, porque o raio vai preferir cair aqui. Se você tiver um pouquinho mais distante de 10 metros, que é o tamanho dele, aí você não está protegido pelo para-raio. Tá? Então ele protege até aqui, nessa altura de esfera que ele produz. Então se você está nesse ponto, você está desprotegido em relação a esse para-raio. Então essa é a área de cobertura que ele consegue dar conta. E a última informação é a chamada gaiola de Faraday, que ele fala sobre uma blindagem de campo elétrico. O campo elétrico ele acaba sendo muito fácil de ser blindado. Basta uma gaiola mesmo de passarinho, sabe, que é vazada, tipo só com um arame cercadinho, o campo elétrico não consegue atravessar dentro dela. Ele vai passar pelas extremidades metálicas, ele contorna e continua. Mas dentro dela ele não penetra. Então você tem uma zona protegida de campo elétrico. Se você estiver dentro de uma gaiola de passarinho e começar a ter tempestades, você está protegido. Você não vai ser atingido por um raio, porque ele não consegue entrar dentro da gaiola. E, como eu disse, não precisa ser completamente fechada, todo metálica, basta ser vazado mesmo, certo? Com um arame, e isso já te dá uma proteção. Então, ele consegue te blindar contra o campo elétrico. Até que dizem que numa tempestade, sempre procure abrigo, entre dentro de uma residência, de um lugar fechado, porque isso também funciona como uma espécie de gaiola de Faraday. O carro também é um bom sistema de proteção. Então, dentro de um carro você está muito protegido, não importa, porque não vai cair raio, e se cair, ele percorre pela lataria e descarrega no planeta, certo? Então, ele não entra dentro do objeto. Então, aquilo é muito um sistema de proteção. Então, são essas as três últimas informações referentes a campo elétrico e suas consequências. Tudo bem? E a gente encerra por aqui, então, essa aula.